Olá, boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus. Como que você está nesse estado, nesse dia? Bom, gente, vamos estar compartilhando a palavra de Deus hoje, né? Hoje é dia 3 de dezembro, né? Dia 3, dia 18, né? É tempo de consagração para a glória de Deus, né? Eu vou declarar em fé que eu vou ter esse tempo de consagração em vitória, né? Mas nos últimos 4 dias, né, até hoje, se manifestou uma flebite, né, por estar aqui passando tempo sentado, né, falta de mobilidade muscular, falta de mobilidade na perna. Aí aconteceu uma flebite, tenho que estar aí cuidando, né, até fica inchado, mas como eu já tinha prometido, né, tinha divulgado, tinha falado que ia ter a palavra de hoje, né, então eu fiz um esforço para estar aqui. E vamos que vamos, amém? Em nome de Jesus, né? Espero que daqui a 3 dias melhore. Realmente eu teria que ir para o médico. Na verdade não consigo nem caminhar porque quando coloco o pé fica inchado, a veia fica a pressionar por causa da flebite, né? Fica um trombo aí, né? Mas glória a Deus, né? Vamos agradecer a Deus até pelas coisas negativas que acontecem com a gente. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa ser bem-vindo, que ele venha tomar o controle total e absoluto desse tempo aqui em nome de Jesus, amém? Que seja Deus glorificado, em nome de Jesus. Então, irmão, hoje eu vou ser um pouco mais breve por causa da perna, né? Em nome de Jesus, eu espero realmente terminar. Hoje eu quero falar uma palavra muito específica e muito especial, como eu tinha falado, né? Vamos falar um pouco sobre adoração, né? A adoração é uma palavra que nós usamos a diário, né? A adoração é uma palavra que é mais comum, normalmente tem se tornado comum, só no ambiente musical dentro da igreja evangélica, né? Só no ambiente gospel, né? Só no mundo, somente no mundo musical gospel. Só que, irmãos, adoração é muito mais profundo do que música. Adoração não é simplesmente música. A música é música, é simplesmente um teatro, um talento, uma arte, né? Mas a adoração em si é um estilo de vida. Né? A adoração em si é culto a Deus. A adoração em si, né, é agradecimento, né? Agradecimento a Deus, né? Ao nosso Deus, porque nosso Deus, ele é o único digno, ele é o único Deus, ele é que merece adoração. Nós não adoramos bonecos, nós não adoramos estátuas, nós não adoramos cadeias com corrente, nós não adoramos imagens, nós adoramos ao Deus invisível, ao eterno. Né? Nós adoramos aquele que vive pelos séculos dos séculos, que a Bíblia declara que ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ele é o Deus por em cima de todos aqueles deuses com D minúsculo, né? É o nome de Yoshua, o nome do Senhor, o nome que está por em cima de todo nome. Nós adoramos esse nome, nós declaramos que somente Ele é Deus. Não é porque nós declaramos, porque a Bíblia declara, porque Ele mesmo é, Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor. Amém? Então, irmãos, nós cremos realmente pela fé, né? E nós temos convicção disso, né? O Espírito Santo nos dá convicção, né? Deus nos dá convicção de que Deus, Ele é o único Deus, o único que merece, a única pessoa divina que merece ser adorada, porque só Ele é Deus, né? Então, assim, adoração, né? Adoração, irmãos, é tributar, é dar ao nosso Deus o que Ele é digno, o que Ele é digno, o que Ele é devido, o que Ele merece. Amém? Então, é isso que é adoração. Adoração também é cultuar. Adoração é cultuar, né? Adoração é cultuar, é venerar. Adoração é se prostrar, se curvar, se dobrar diante
de um ser supremo, nesse caso, o nosso ser supremo. O ser supremo é Deus. Amém? E Deus, irmãos, Deus criou ao ser humano, Deus criou ao homem, né? Acredito que para duas coisas. Uma, né? Para ter comunhão e relacionamento com o ser humano, né? E criou o homem para que o homem adore a Deus, né? Para que o homem adore a Deus. Porém, existe outra terceira característica. Deus criou o homem para que o homem viva, seja segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. E é por isso que Deus fez a cada um de nós, ao ser humano, conforme a sua imagem e semelhança. Mas, irmãos, aconteceu o pecado, aconteceu a desobediência do homem, de Adão e de Eva. Eles desobedeceram a Deus, eles decidiram escutar a voz da serpente antiga, que é o diabo. Eles decidiram ouvir a voz do inimigo e se esqueceram de ouvir a Deus. Eles desobedeceram e deram voz a Satanás, e eles comeram do fruto que Deus tinha proibido para eles não comerem, e eles comeram. E aí para frente, o ser humano, ele perdeu aquela imagem e semelhança. Naquele tempo, o homem perdeu. Por causa de Adão e Eva, o homem perdeu a natureza divina. O homem perdeu a natureza divina de ser imagem e semelhança de Deus. Mas o homem tem a capacidade de adorar, né? O homem tem a capacidade ainda de se relacionar. Porém, o homem, quando está afastado de Deus. Boa tarde, Baessa Carolina, Deus te abençoe. Como que tu está, Baessa? Deus te bendiga. Então, irmãos, quando o homem se afasta do divino, não se rebela contra Deus, ele se torna um ser humano comum e corrente, né? Um ser humano, né? Afastado de Deus, longe de Deus, né? E ele, por causa do pecado, o pecado criou um vazio. O pecado faz criar um vazio dentro do nosso coração, dentro do coração da humanidade. E esse coração, esse vazio, cada ser humano quando nasce, cada homem ou mulher quando nasce, ele nasce com esse vazio, ele nasce afastado de Deus. Sabia disso? O homem nasce com aquilo que nós chamamos o pecado original, ele nasce afastado de Deus. Ele não nasce com o divino, ele não nasce com a imagem e semelhança, ele nasce inocente, né? Ele nasce inocente porque não conhece pecado, não conhece a maldade do mundo, né, pastor Elias? Deus te abençoe, boa tarde, glória a Deus. Então ele nasce. Então o homem, como ele tem esse vazio, ele vai querer preencher esse vazio. Ele vai querer preencher esse vazio com qualquer coisa. Com dinheiro, mulheres, homens, né? Adorar outras coisas que não é Deus. Ele vai querer buscar preencher esse vazio com amores de outras pessoas, né? Com admiração, com falsa honra. Porque o homem quer ser notado, ele quer ser importante, né? De forma inconsciente, o ser humano ele quer ser importante, ele quer ser grande. E aí é que entra o sintoma do diabo, né? O síndrome de Satanás, né? Que é a rebelião, o orgulho, a soberba, a arrogância, né? Que é o sentimento de querer ser igual a Deus, mas afastado de Deus, sabe? É uma coisa totalmente, né, louco, né, do ser humano. Ele quer ser igual a Deus, ele quer ser adorado, ele quer ser honrado, ele quer ser reconhecido, porém ele está longe de Deus. Irmãos, e longe de Deus nós nunca chegaremos até ou a recuperar, ou a resgatar, ou a remir, ou redimir essa imagem e semelhança de Deus, né? Então temos uma solução. Deus nos deu uma solução que se chama Jesus, né? Jesus, ele veio para trazer de volta o que se havia perdido, né? E o que nós havíamos perdido não foi aquela imagem e semelhança de Deus,
foi aquele reino, né, o governo de Deus que habitava em nós por natureza, né? Quando Deus fala assim, e governa o homem sobre toda a humanidade, sobre toda a criação, todos os animais, né, que voam, submarinos, né, da floresta. Deus nos deu essa autoridade, só que o homem perdeu esse governo. E quem tomou esse governo? Quem tomou esse poder de nós? Foi o diabo, foi Satanás. Mas Jesus lhe trouxe de volta. Mas para nós tomar de volta esse governo, para nós tomar de volta de novo esse reino, nós precisaríamos nos arrepender. Nós precisaríamos nos converter agora de novo a Deus. Está entendendo como é que é Deus, né? Nós precisaríamos nos converter, né? Nos arrepender para tomar de novo o que é nosso por herança, segundo a criação de Deus, segundo Deus, né? É o governo do reino de Deus. E é por isso que Jesus e João Batista, eles começaram o seu ministério falando: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, só através do arrependimento nós voltamos a nos aproximar de Deus, a nos acercar a Deus e a nos parecer a Deus, quando a gente vai buscando, né? Amém, irmão? Glória a Deus. Mas hoje, irmãos, eu quero falar de adoração. O Espírito Santo, ele quis trazer essa palavra do início, de introdução. Eu não planejei nada. Como eu já falei, né? Estou adolorido aqui na minha perna. Aqui onde você me está vendo aqui sentado, eu estou aqui sobando a minha perna esquerda, que está inchada nas veias por causa da flerite, né? Eu tenho que ter minha perna no lugar alto para que não doa muito. Mas eu estou aqui aguentando a dor por amor a vocês, por amor a Cristo, por amor à igreja, por amor, né, ao compromisso, não, mais do que compromisso, por amor a Deus, né, em nome de Jesus. Então, assim, por isso que eu trouxe a palavra de adoração desativa ou desata, né? Adoração desata a glória de Deus. Eu vou falar sobre adoração e agradecimento. Vocês acham que Adão e Eva, eles foram gratos a Deus por tê-los criado, por ter feito deles um ser vivo, por trazer eles para a existência quando eles não existiam, só existiam em Deus? E eles foram ingratos, desobedeceram, preferiram escutar a uma criatura, porque Satanás é uma criatura, mesmo que seja um ser espiritual, mas Satanás, o diabo, ele é uma criatura criada pelo próprio Deus e que será, na verdade, ele já foi condenado, né? Ele somente pode ser lançado no lago de fogo, e ele vai ser, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, a adoração desata a glória. Irmãos, os textos básicos que eu vou ler, irmãos, está aqui. Irmãos, o sinal hoje está como que está meio fraco. Em nome de Jesus, na igreja vai tomar o controle. Aí eu vou ler na mesma versão King James, só que uma versão um pouco mais atualizada que eu tenho, que está no meu celular. Eu vou escrever aqui no meu caderno. Em nome de Jesus, vamos continuar lendo. Os que entoavam as trombetas e os cantores, né, louvaram e agradeceram a Yahweh, né, a uma só voz, ao som, né, de cornetas, símbolos e outros instrumentos, ergueram suas vozes em uníssono, gosto dessa palavra, uníssono, né, ao Senhor, e cantaram, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Em seguida, toda a casa se encheu da nuvem de glória de Yahweh, de tal maneira que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para dar sequência ao serviço religioso, né? Porquanto a glória do Senhor tomou todo o templo de Deus. Porquanto a glória de Deus tomou todo o templo de Deus. Então, irmãos, vemos ali nessa passagem, né? Se você quiser ler e gosta de ler, né? Eu recomendo que você leia todo esse capítulo. Esse capítulo 5 de 2 Crônicas. Leia, em nome de Jesus. Leia esse capítulo e você vai ver realmente todo o contexto, né, do que está falando aqui a palavra de Deus, né? O contexto de adoração, de culto, né? Amém? Em nome de Jesus.
Então, assim, mas eu quero só me focar nesses dois versículos que o Espírito Santo ministrou e trouxe esse ensino, né, para ministrar para nós, em nome de Jesus. A verdadeira adoração e o perfeito louvor transforma uma sequência programada de uma liturgia ou de uma liturgia em um culto divino, como vocês puderam ver ali, né? A verdadeira adoração e o perfeito louvor transformam uma sequência, né, programada de uma liturgia em um culto divino, em um culto a Deus, né, em adoração, né? Interessante. Vemos hoje em dia nas igrejas, né, nas igrejas locais, né, que existe um cronograma, existe uma programação, existe, né, uma programação feita pelos líderes, pelas pessoas que vão tomar direção nessa noite do culto, tudo aquilo, né? As pessoas lhe chamam a isso que isso é ordem e decência. Mas essa não é a ordem e decência segundo a palavra de Deus. O homem, ele malinterpreta muitas vezes as coisas segundo a seu bel prazer. Esse cronograma, essa programação, essa sequência, né? Essa sequência programada de coisas, de como vai ser 5 minutos de louvor, testemunho, canções, o irmão vai falar, um hino da harpa e assim, papapá. Tudo isso não é ordem e decência. Como eu falo, esse é um tipo de ordem, uma programação, é um cronograma que é feito pelos homens. Aqui no tempo de Davi, no tempo de Salomão, aqui, nesse tempo, o contexto de Salomão, quando Salomão estava consagrando o templo. Amém? Havia uma programação, havia uma sequência, havia turnos de sacerdotes. Só que se você ler o contexto, você vai ver que os sacerdotes, eles adentraram no lugar santíssimo e eles foram tomados pela glória de Deus e foram tomados pela presença do Senhor, que eles não se importaram com o seu turno. Tipo assim, a adoração, irmão, a adoração de verdade, a adoração genuína em espírito e verdade, quebra toda a sequência, quebra todo o protocolo. Que a palavra correta aqui que eu gostaria de usar é protocolo. Tudo isso que o homem faz, que eles chamam, os líderes, os religiosos chamam de ordem e decência, não é a ordem e decência genuína e pura segundo a palavra de Deus. Não é. Isso é um protocolo. Mas quando a adoração se manifesta, quando a verdadeira adoração, quando o perfeito louvor se manifesta, quando, né, o perfeito louvor atrai a glória, e quando a glória vem, quando a glória desce no lugar, o protocolo é quebrado. O próprio Deus quebra o protocolo, quebra os turnos que cada quem tem, quebra a sequência. Por quê, irmão? Porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor. E Deus não vai se mover, Ele não vai se mover, Ele não vai limitar o seu mover a uma sequência criada por homens. Ele não vai se manifestar a sua glória segundo o nosso querer, segundo nossos padrões. Segundo nossos padrões. Deus não faz como nós. E é por isso que nós temos que entender, irmão, você que é líder, é presbítero, líder de igreja, pastor, sei lá quem for, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Então, a ordem de Deus não é a nossa ordem. A decência de Deus não é a nossa decência, segundo os nossos padrões. Porque a nossa ordem é segundo os padrões que eu conheço. A decência que eu conheço, né, não é a decência de Deus. Nós temos que entender isso. É por isso que Jesus falou perfeitamente para Deus lá no Monte das Oliveiras: Senhor, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Que não seja feito aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. Então quer dizer que existe sim um querer humano e um querer divino. Uma vontade humana e uma vontade divina. A vontade do homem e a vontade de Deus. Então existe uma ordem e decência do homem e nós temos que aprender a separar e ser honestos e humildes em nome de Jesus. Menos religiosos e mais humildes em entender isso, em aceitar e reconhecer isso. A ordem e a decência que o homem disse que é de Deus não é aquilo. A ordem de Deus, você vê alguma coisa aqui, né? A ordem de Deus vem e quebra o protocolo do homem. O poder, a adoração, o mover de Deus que se desata, que é atraído pela adoração genuína, pelo perfeito louvor, ele vem para quebrar a ordem dos sacerdotes, que representa os religiosos. Vem para quebrar
Uma sequência programada. Que seria criado como teria que ser a ordem. Primeiro o coro, as músicas, papapá e tal. E depois que vai falar o rei. Depois que vai falar o pregador. Irmão, para Deus manifestar a sua glória, para Deus desatar o seu mover, ele não depende de uma programação, ele não se deixa, não é que Deus seja rebelde, senão que Deus é Deus. Deus é soberano. Nós não somos soberanos sobre Deus, mas Deus é soberano sobre nós. Entenda isso. Deus, ele é soberano sobre nós. Sobre tudo aquilo que nós façamos, ele é soberano, porque ele é o nosso Deus, ele é o nosso rei, e ele faz do jeito dele, como ele quiser. E você não vai quebrar a ordem de Deus, mas Deus quebra a nossa ordem. Deus pode, ele pode. Ele fez aqui. Ele fez aqui. Leia o contexto aqui. O que Deus fez. Como Deus manifestou a sua glória. Como Deus encheu aquela casa. E aquela casa que era simplesmente uma casa, um edifício, virou um templo quando Deus manifesta a sua glória. E eu não vou dar spoiler. Olha aqui. A adoração em espírito e verdade, né, faz com que uma casa ou edifício seja transformada em um templo de Deus. Em um templo a Deus. Enquanto Deus não está presente, né, enquanto a presença de Deus, naquele tempo, a presença de Deus era representada pela arca. A arca foi levada pelos sacerdotes ao lugar santíssimo. Dentro da arca estavam as tábuas da aliança entre o povo de Deus, né, e Deus, que Moisés, né, fez lá no Monte Horebe. Amém? Então assim, quando a presença de Deus entrou naquela casa, naquele edifício, naquele prédio que Salomão construiu, segundo o desejo do coração de Davi, que Davi tinha esse desejo, mas Davi não lhe foi permitido construir porque Deus disse para ele que ele era um homem de sangue. Né? Então, mas a presença não estava ainda. Eu quero que você me entenda perfeitamente algo, você que é hoje, para a igreja de hoje. Se a presença de Deus não está naquele lugar, na tua igreja, na tua mega igreja, irmão, é simplesmente um prédio. Eu sempre falo isso. A presença de Deus onde está? Ela está dentro de mim e dentro de você. Hoje nós somos o templo. A igreja hoje é o verdadeiro templo. Porque o próprio Deus prometeu profeticamente e divinamente, ele falou, e Deus não é homem para mentir, ele falou que ele não habitaria mais em templos ou em casas, ele chama de casas, casas feitas de mãos humanas. Por que ele chama de casa? Porque casa é simplesmente um lugar, um prédio, sino que ele habitaria em nossos corações. E que nós seríamos o seu povo. Ele seria o nosso Deus. Amém? Então assim, irmão, temos que entender isso. Hoje em dia, é verdade que hoje em dia existe muita religiosidade muito em extremo, e é por isso que a religiosidade é aquilo que impede que a igreja seja uma, que impede que essa unidade, que impede todo mundo adorar a Deus com uma só voz, a voz do Espírito Santo. A religiosidade hoje impede que nós adoremos a Deus ao uníssono, que tenhamos a mesma voz do Espírito, a mesma linguagem espiritual. Então Deus tem que manifestar a sua glória. Deus tem que vir e quebrar os protocolos humanos. E a minha oração nesse tempo, em nome de Jesus, é que Deus venha e Deus quebre mesmo os protocolos dos homens, que Deus quebre os protocolos dos religiosos, que os religiosos venham cair por terra como caíram aqui, em nome de Jesus. E enquanto caíam, todo o protocolo, toda a sequência pré-programada que havia sido quebrada por Deus, porque a nuvem encheu aquela casa, aleluia, e aquela casa virou o templo de Deus. O interessante é que você começa a ler aqui nessa versão, antes de que a presença se manifeste, era uma casa, né? E depois que se manifesta, virá um templo de Deus. É totalmente diferente, são duas palavras diferentes. Casa não significa a mesma coisa que templo, mas templo é um lugar sagrado, onde está um Deus, onde se adora a Deus, onde se cultua a um Deus.
onde é invocado Deus, é um lugar onde Deus tem contato direto com um sacerdote, com uma pessoa que adora, porque é um templo, é um lugar específico onde Deus se manifesta, é um lugar especial para Deus, é um santuário exclusivo somente para o Senhor. Porém, casa é casa. Que é uma casa? Uma casa é um prédio, um lugar comum, 4 paredes, pode ser bonito, pode ser pequena, pode ser grande, pode ser uma mansão, mas é uma casa. E o que existe numa casa? Um protocolo, uma sequência diária programada para limpar, para trabalhar dentro de casa, né? Existem pessoas que trabalham dentro da casa, que limpam, né? Existe um serviço dentro da casa. Existe trabalho, serviço, né? Hoje nós chamamos isso de ministério, né? Porém, quando Deus se manifesta, Ele transforma, né, os servidores em adoradores, né? E a casa já não vira uma casa comum, vira um templo, um lugar onde Deus está, totalmente diferente. Se a arca não tivesse entrado no lugar santíssimo, aquele lugar fosse simplesmente uma casa, um prédio, por mais construído, bem intencionado possível, parecido a um templo religioso, era uma casa dedicada a Deus. Só que ainda Deus não estava. Tem lugares que são dedicados a Deus, mas se Deus não está, é simplesmente um lugar que foi dedicado a Deus. Mas não quer dizer que Deus está presente. Está entendendo, irmão? Tem lugares que foram construídos com a intenção de dedicar para Deus. E as pessoas até verbalmente declaram, dedicam esse lugar para Deus. Mas se Deus não está, se a presença não está, é simplesmente uma casa que foi dedicada para um Deus, só que o Deus de aí não está. Porque, irmão, hoje em dia, no século XXI, a igreja era para estar mais nitidamente entendida nessa parte, que Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas. Hoje a Bíblia chama de lugares. Por quê? Porque de agora em diante Deus habita em nossos corações, Deus habita dentro de nós. Hoje eu sou casa, como diz aquela música, eu sou casa, templo, morada da presença de Deus. E quem é a presença de Deus? É o Espírito do próprio Deus que está dentro de nós. Amém, irmão? Então assim, os que entoavam as trombetas e os cantores louvaram, né, e agradeceram a Yahweh, né, e a uma só voz, né, ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, ergueram suas vozes em uníssono ao Senhor e cantaram. Porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então, gente, olha aqui a importância também, outra coisa importante que hoje muitos religiosos rejeitam e aborrecem, o que é a adoração a Deus com instrumentos musicais. Saiba que a adoração a Deus com instrumentos musicais não é de agora, não é do século XX, não é do século XXI, não é do século XIX. A adoração a Deus com instrumentos musicais é antes de Cristo. Já Davi adorava a Deus com um instrumento musical, que era com harpa e cítara. E aqui nos tempos, já Davi ancião e Salomão aqui, consagrando, dedicando o templo para Deus, né? Já haviam sacerdotes levitas, porque não todos os sacerdotes são levitas, e não todo levita é sacerdote, né? Sacerdotes levitas que usavam instrumentos, cantavam, usavam a voz, cantavam, outros trocavam as trombetas. Imagino que eram chofares, e havia outras trombetas também mais pequenininhas naquele tempo. Mas a importância, gente, de chamar a atenção de Deus, um instrumento. Aqui fala muito claro, não é? Os que entoavam as trombetas, instrumentos, né? E os cantores são aqueles que usam instrumento vocal. Os cantores, aqueles que louvam com a voz. Os cantores louvaram e agradeceram ao Senhor.
né? Louvaram e agradeceram. A adoração é tudo isso, é todo culto. Porém, uma adoração onde não existe agradecimento, né? Onde não existe louvor, não é adoração. Mesmo que você não cante, mesmo que você não toque instrumento, mas você precisa aprender a ser grato. Você precisa e necessita agradecer a Deus. Você precisa aprender a louvar. E o que é louvar? É reconhecer a Deus pelo que Ele tem feito. É reconhecer e agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Por isso que a Bíblia fala assim, grandes coisas tem feito o Senhor, e é por isso que nós estamos alegres. Obrigado, Senhor, pelas tuas benevolências, pelas tuas misericórdias. Obrigado, Deus, pelo livramento. Obrigado, Senhor, por me dar a oportunidade de estar na faculdade. Obrigado, Deus, por me dar a oportunidade de aprovar a matéria. Obrigado, Deus, por me escutar a minha oração. Obrigado, Deus, por me livrar. Obrigado por abençoar e prosperar minha família. Tudo isso é louvor. E isso é louvor. Forma parte da adoração, do culto? Forma parte. Tudo isso forma parte do culto a Deus. Mas isso é louvor. Louvor. Nós, cristãos evangélicos, aqui no Brasil, eu falo assim especificamente, gente, aqui no Brasil precisam aprender o que realmente é louvor, aprender realmente, aprender. Isso se ensina, isso se aprende. Porque o brasileiro chama muito, chama ao louvor chamado louvor. Eu sei que é uma palavra que generaliza tudo. Mas nós temos que aprender, mesmo nós aprendemos, nós falando de forma generalizada, temos que aprender e saber. Nós temos que saber, você precisa saber o que é adoração e o que é louvor. Louvor é quando você agradece a Deus por aquilo que Ele tem feito, pelas obras que Deus faz, pelas grandes e maravilhosas obras que Deus tem feito e que continuará a fazer em favor da sua igreja, em favor daqueles que invocam o seu nome. Amém? Mas a adoração, como eu já falei de início, a adoração é algo mais profundo. Porque, irmão, louvar qualquer pessoa pode fazer. Louvar, qualquer ser humano pode fazer. Louvar. Mesmo que não seja um religioso, qualquer pessoa pode dizer graças Deus meu, graças Senhor, por esse emprego, tal. E agradecem a Deus, e de todo o coração. Mas estão louvando a Deus. Estão agradecendo pelas obras que Deus tem feito, pelas maravilhas, pelas respostas de Deus. A adoração é totalmente diferente. Porque para ser adoração você tem que ser sacerdote. E quem é que te faz sacerdote? É a presença do Espírito Santo na tua vida. É Jesus no teu coração. Sem Jesus não há sacerdócio. Né? Sem a presença não há templo. É quando você vira o templo. O interessante é que o Evangelho hoje é uma coisa totalmente misteriosa da palavra de Deus. Né? Da parte de Deus. Porque nós somos templo do Espírito Santo, da presença de Deus. Somos casa de Deus hoje. Glória a Deus. E também somos sacerdotes. Sacerdotes que nos comunicamos com Deus, que temos conexão com Deus através do Espírito Santo, que falamos com Deus e Deus fala conosco. Hoje nós não precisamos, irmão, mete isso na tua cabeça. Hoje eu não preciso nenhuma casa, nenhum templo. É a realidade para invocar a Deus. Sabia disso? Porque Deus hoje não se limita mais. Antigamente, no Antigo Testamento, né? No Antigo Pacto, as pessoas tinham que ir para Jerusalém para adorar, porque é lá onde se deve adorar, onde se devia adorar, né? E as pessoas, quando estavam longe de Jerusalém, oravam em direção ao templo, em direção geográfica, em direção a Jerusalém, e adoravam a Deus, glorificavam a Deus, se prostravam, mas em direção lá, porque tinha um coração lá em Jerusalém. Mas hoje, glória a Deus, graças ao Espírito Santo, graças a Jesus Cristo, graças ao sangue derramado na cruz do Calvário, graças a Deus, aleluia, e a sua palavra, e ao Novo Testamento, o Novo Pacto, que é superior ao Antigo Pacto, é superior, o Novo Pacto, o Novo Testamento é superior ao Antigo Pacto. Hoje, Deus habita dentro do homem. Deus não habita dentro de um caixão. Deus não habita dentro de uma casa de tijolo. Por mais que esteja banhada em ouro, por mais que esteja totalmente com materiais
construído com materiais caros, como o Templo de Salomão lá em São Paulo. Deus não habita em lugares vazios. Deus não habita em lugares físicos. Hoje Deus não habita porque o próprio Deus falou. Ele não habita. Ele não mora em lugares construídos com mãos humanas. Deus não está. Deus não habita. Irmãos, leia a palavra de Deus e aceite e reconheça a verdade. E deixa de ser religioso. Hoje eu posso invocar a Deus aqui. Eu vou para o mato e adoro a Deus. E Deus desce naquele lugar. E por que Deus desce? Porque Ele já está aqui dentro de mim. Já há uma conexão entre eu e o céu. Já há uma conexão entre eu, entre César e o céu. Já existe. Qual é essa conexão? É Jesus que está aqui. Porque Ele é a ponte. Ele é a porta que me conecta com o céu. E Ele derramou dentro de mim. E está aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim. Está dentro de mim. O Espírito Santo. E Ele me faz, aleluia, um adorador. Me faz um sacerdote e me faz o templo. E me permite me comunicar diariamente, todas as vezes que eu buscar, todas as vezes que eu clamar, Ele vem. Ele vem. E não preciso de um intermediário. Não preciso de outro sacerdote para que Deus fale comigo. Não preciso mais de um sumo sacerdote, né, humano para que fale comigo, para que me traga a palavra de Deus, para que me revele a Torá, o pacto de Deus. Não, hoje nós temos Jesus Cristo que está diante de Deus. Ele é o sumo sacerdote, porém Ele é Rei dos Reis. Ele é o Rei e sumo sacerdote que intercede por nós segundo a ordem de Melquisedeque. E Jesus nos fez a nós também, segundo essa mesma ordem. Ele nos fez a nós, segundo a palavra de Deus, na primeira carta a Pedro. Nos fez reis e sacerdotes. E é por isso que Ele é o Rei dos Reis. Glória a Deus. Irmão, não há contradição na Bíblia. Não há contradição na Bíblia. Não há contradição na palavra do Senhor. Nós somos reis e sacerdotes. E Jesus é o Rei dos Reis. E Ele nos faz, aleluia, conectar ao céu quando nós invocamos a Ele. Com um coração aqui. Quais são as chaves aqui que nós podemos aprender aqui, segundo aqui esse versículo? Louvaram e agradeceram. Um coração, né, agradecido um coração agradecido, né, vai fazer com que o louvor que saia da nossa boca seja o louvor do coração de Deus. Vai ser um louvor perfeito. O perfeito louvor, gente, vem com agradecimento. Porque muitas pessoas falam assim, eu agradeço a Deus por tudo. Eu agradeço. Mas no fundo estão desagradecidos. No fundo estão tristes. Diz que estavam aqui, louvaram e agradeceram a Yahweh. Quando tu estás grato por algo, quando tu agradeces por algo, tu vai agradecer com tristeza? Você vai ser grato com tristeza, com pesar no teu coração? Isso seria uma mentira. Quando você agradece, quando você louva a Deus pelo que Ele tem feito, quando você louva é porque você está agradecido. Essas palavras vão juntas, louvor vai junto. Louvor vem junto com agradecimento. Não tem como eu louvar, cantar canções de louvor. Canções de louvor, aquelas que falam das obras de Deus, da grandeza de Deus que Deus tem feito, das coisas que Deus tem feito. Mas a adoração fala daquilo que Deus é. Você está adorando a Deus pela pessoa que Ele é, pelo Senhor que Ele é, pelo caráter que Ele tem, pela santidade que Ele carrega, pelo amor que Ele é, pelo temível que Ele é. Você adora, porque Ele é Deus. Ele é o único Deus, não existe, não há outro. Eu adoro Deus por isso. Por isso que eu adoro Deus. Eu não adoro a Deus, irmãos, indiferentemente. Adorar a Deus, aqui sim. Você pode estar triste, pode estar triste, pode estar alegre, mas para adorar a Deus, adorar a Deus não é sentimento. Não é sentimentalismo. No louvor, sim, tem a ver muito com sentimento, porque Deus usa, o Espírito Santo usa o nosso sentimento que está dentro de nós, a nossa alma. O Espírito Santo usa e canaliza o nosso sentimento para louvar, para agradecer, porque você tem que agradecer a Deus com alegria, e alegria é sentimento. Então o Espírito Santo, ele faz, aleluia, cria em nós um coração grato, um coração que sabe louvar. Um coração que sabe louvar é um coração grato, um coração alegre. Porém, adorar não é sentimento.
Então você não pode adorar a Deus somente quando está feliz. Adorar a Deus é assentimental. Você pode estar triste, feliz, chateado, mas você sabe quem é Deus. Você reconhece a Deus como Deus porque Ele é o Senhor. Você sabe que Deus merece que você diga glória a Deus. Que você diga que Ele é santo, santo, santo. Como diz aqui, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Assim você esteja chateado, assim você esteja triste, assim você esteja amargurado, você precisa falar com a tua boca. Mesmo que você não sinta nada, porque Deus é bom. E Ele é bom. Assim eu não seja bom, Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. As suas misericórdias são eternas. E quando você tem esse coração assim, realmente, quando tudo isso se alinha, quando tudo isso se junta, perfeito louvor, com a perfeita adoração em espírito e em verdade, aleluia, irmãos, a glória de Deus é atraída, a Shekinah é atraída, a presença do Senhor é atraída, e a casa vira um templo onde Deus se manifesta. O lugar vira, aleluia, santuário onde Deus manifesta a sua presença. Porque a glória de Deus pura é a presença manifesta de Deus. É isso que é a glória de Deus. Mas a glória vem quando existe culto a Deus. Um culto a Deus de verdade. Irmãos, um culto a Deus não é simplesmente aquela programação que você cria. Como eu já falei no início. Não é aquela sequência programada, litúrgica. Vamos começar com um agradecimento. Vamos começar com uma palavra, um primeiro versículo inicial, depois vamos cantar um louvor, a irmã vai dar um testemunho, a irmã vai cantar um hino da harpa, e depois vai cantar outro hino mais, né? Depois o pastor vai dar os anúncios, depois vai passar o irmão que vai trazer a palavra, e papapá. Esse não é o perfeito louvor, esse não é o culto de verdade, isso é uma programação, que segundo o padrão humano, tem que ser seguido pelo homem. E se o homem não segue, o homem é rebelde, segundo o padrão dos religiosos, segundo Deus. Porque aqui Deus, quando ele desceu, disse que os sacerdotes caíram no chão prostrados e eles perderam os seus turnos. Aquele que tinha um turno diferente, estavam todos ao mesmo tempo, no tempo de Deus, adorando o Senhor. Eu quero imaginar. Eles estavam todos constrangidos com a presença de Deus, que não conseguiam ficar em pé. De tal maneira que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé e dar sequência ao serviço religioso. O que é o serviço religioso? Aqui já falei, o serviço religioso é a programação litúrgica, né? É a sequência, é o protocolo que o homem criou, que está escrito num papel, está a programação. Esse é o culto de hoje. Eles falam assim, esse é o culto de hoje, mas esse não é o culto, esse é uma programação, é um protocolo, é uma sequência pré-programada pelo homem. Mas não é o culto a Deus. O culto a Deus, irmão, é o que eu dou a Deus, no meu pessoal. Porque se fosse assim, então eu precisaria imitar todo aquele protocolo. E não é assim. Deus não se deixa levar por protocolo. Deus não, irmãos. Tenho convicção disso. Tenho convicção 100% no meu espírito. Deus não se deixa levar por padrão, né, religioso, por uma programação ou por um protocolo litúrgico. Ou por uma sequência pré-programada. Não. Deus não. Nós que carregamos o Espírito Santo, nós que somos o templo, nós temos que aprender a ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Temos que aprender a ser sensíveis a Deus e nos deixar levar pela ordem de Deus. E os sacerdotes aqui, pelo que eu li nesse capítulo 5 aqui de 2 Crônicas, irmãos, os sacerdotes, eles foram sensíveis. Eu não vou dizer que eles eram, mas eles foram sensíveis naquele momento. Não tem como não ser sensível, porque eles já tinham se consagrado. Não tem como eles não ter uma sensibilidade ao Senhor, porque eles já tinham, todos eles passaram por uma consagração, por uma dedicação, por um tempo de separação para esse momento. Porque era um momento especial. Era o momento do culto a Deus. Era o momento de consagrar esse templo. Então era um momento especial para o povo de Israel naquele tempo, né? Então já tinha se consagrado. Então eles estavam com uma sensibilidade espiritual muito alta. Quando Deus derramou, quando Deus se manifestou, Deus desatou a sua Shekinah, aquela fumaça que encheu aquela casa, eles foram sensíveis, que eles não se importaram com o seu turno. Não se importaram com o protocolo, com a programação, com a sequência pré-programada. Eles não se importaram e ninguém criticou isso. Não teve nenhum líder
criticou, não teve nenhum sumo sacerdote que falou que isso, vocês perderam os seus lugares, vocês não cumpriram o seu horário, não é assim que funciona, vocês quebraram a ordem, porque eles todos estavam sensíveis ao Espírito Santo, sensíveis à presença da glória de Jeová, né, de Yahweh. E por que hoje, irmão? Porque hoje você vê uma pessoa que está sendo usada lá no púlpito, lá na plataforma, está lá sendo um instrumento de Deus, adorando a Deus com perfeito louvor e com adoração em espírito e em verdade, e chega o homem e corta. Quer calar a boca do adorador, quer calar a boca daquele homem. Ou você vê um homem que chega enviado por Deus, começa a falar a palavra de Deus, começa a trazer palavras do Senhor, está pregando a mensagem do Espírito Santo, está edificando a igreja, está confrontando a igreja, está trazendo a palavra do Senhor, está trazendo a revelação do Espírito Santo, e chega as pessoas, os religiosos, que não estão atempados com Deus, que não têm ouvidos espirituais, insensíveis a Deus, eles querem calar a boca dessas pessoas, sentem ciúmes, sentem inveja, e ainda falam que o que está falando é segundo o homem, segundo a carne do homem. Quando Deus desce, irmão, quando Deus manifesta a sua glória, não pense que é somente para escutar as tuas músicas bonitas. Não, meu irmão, não se engane. Não se engane. Não seja tão limitado no entendimento. Quando Deus desce, quando Deus manifesta a sua glória, não é somente para escutar nossas músicas bonitas. Não. Quando Deus desce, sempre Deus traz uma mensagem. Deus sempre traz uma mensagem. Sempre. Sempre. Em nome de Jesus. Deus sempre traz uma mensagem. Né? E ai de nós, filhos de Deus, se nós impedirmos o falar de Deus, a voz de Deus. A justiça de Deus bem se aplica. Não por nós, mas por Ele mesmo. Então, gente, a adoração em espírito e verdade faz com que uma casa ou edifício seja transformada em um templo a Deus, como aconteceu aqui. Vamos ler aqui. De tal maneira que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para dar sequência ao serviço, à liturgia, ao culto, programação litúrgica, a todo o protocolo. Porquanto a glória do Senhor tomou todo o templo de Deus. A glória do Senhor tomou todo para si. Deus veio, desceu e tomou tudo. Tomou o templo, tomou os sacerdotes, tomou tudo para Ele. Então não tem ninguém que resista, não tem protocolo que resista quando Deus desce. Não tem programação, não tem nada, não tem sequência programada pelos homens que resista à glória do Senhor quando desce. Em nome de Jesus. Seja sensível. Você quer ver a glória de Deus? Você quer ver o poder do Senhor? Você quer ver o Senhor fazendo milagres? Desatando o sobrenatural? Seja sensível a Deus. Tenha um coração agradecido. Aprenda a louvar a Deus pelo que Ele tem feito. Não se deixe levar por limitadas sequências de programações litúrgicas. Deus não se deixa levar por programações nem por padrões. E entenda e aceite com todo o coração, com toda a humildade. Esse protocolo, essa programação, essa sequência pré-programada por vocês, não é ordem e decência segundo a Bíblia. Porque se fosse assim, Deus ele esperaria que cada sacerdote faça seu turno e depois ele desceria. Mas Deus não, Deus é soberano. Ele é soberano. Ele vem e quebra a programação, ele quebra o protocolo, ele quebra toda a sequência, todo o padrão humano, toda a sequência religiosa. Ele quebra, porque ele é soberano, ele é Deus. Quando a sua glória desce, ele quebra até o homem, e o homem vai para o chão e se derrama diante de Deus. E reconhece que só o Senhor é Deus. Amém? Então, em um mover da adoração, o que era um serviço litúrgico, nesse momento, nesse caso aqui, o religioso programado, eram aqueles sacerdotes, eram religiosos programados, tinha a sua programação, tinha a sua liturgia, tinha o seu protocolo, tinha toda aquela sequência programada, tinha uma ordem que eles tinham preparado, tinha uma preparação, Em um mover da oração, o que era o serviço litúrgico, o que era o protocolo, a programação, o religioso programado é transformado em atitudes espontâneas de adoração.
tudo aquilo que era programado, o homem que estava programado na sua cabeça, tinha os chips aqui de protocolo, de litúrgico, ele foi quebrado pela glória de Deus, né? Pelo mover do Espírito Santo de Deus, pelo mover do Senhor descendo naquele lugar, e ele gerou no coração das pessoas, dos homens, atitudes espontâneas, gestos espontâneos. Eu queria saber o que eles falaram, se eles falaram em língua, não sei, se eles cantaram cânticos novos, se eles choraram. Com certeza aconteceu tudo aquilo, porque foi o mover de Deus. Somente a única coisa que ele fala é que eles caíram prostrados, todos caíram prostrados, todos caíram, né? Não puderam se manter firmes, não se puderam manter em pé, né? A atitude foi de prostração. É por isso que a adoração é prostração. A adoração é prostração. Não tem como eu dizer que sou um adorador e eu não me prostro. E eu não dobro meu coração. Porque tem pessoas que se prostram, mas o seu coração não está humilhado, não está prostrado diante de Deus. Então a atitude é o que importa. E a atitude do coração é isso que Deus está vendo. Mais do que uma atitude física, que também é importante. Porém, mais do que uma atitude física, é a atitude do nosso coração que Deus está vendo e que Deus, com que Deus se importa. Porém, se eu, com a atitude pura do meu coração, alinho o meu corpo e meu corpo se prostra, com a atitude física, se humilha, se prostra diante do Senhor até o chão, junto com o meu coração, isso para mim, eu entendo que esse é o perfeito louvor e a perfeita adoração em espírito e em verdade, onde as minhas atitudes são espontâneas, onde as atitudes não são pré-programadas, não são protocoladas, né? Não é uma liturgia, é adoração pura, é atitude de adoração, né? É entrega genuína a Deus. Aí os sacerdotes, aí eles se entregaram genuinamente a Deus. Está entendendo? Aí os sacerdotes se entregaram de verdade ao Senhor. Aí os sacerdotes realmente estavam entregados a Deus. Se entregaram aí. No mover de Deus, eles se entregaram. Não se importaram com as suas vestes. Não se importaram com a beleza das suas túnicas. Eles se prostraram ao chão. Se humilharam diante do Senhor. Tiveram atitudes, aleluia, totalmente diferentes. Quizás muitos sacerdotes naquele momento tiveram atitudes que nunca na sua vida haviam tido para Deus. E naquele momento que Deus desceu, aleluia, eles tiveram uma atitude totalmente diferente. Eles sentiram que a adoração é outra coisa, é outro nível. Porque eles se entregaram de forma genuína a Deus, né? Quando Deus desatou a sua glória. E é por isso, irmão, que quando Deus desata a sua glória, nós não temos que criticar. Você que é religioso, que pensa que a adoração tem que ser do seu jeito, que você pensa que o evangelho tem que ser da tua forma, não critique. Porque você não sabe se você está criticando contra Deus e contra o Espírito de Deus. Você não sabe se você está criticando o mover do Espírito Santo. E maldito será aquele que blasfeme contra o Espírito Santo, porque não tem perdão nem agora nem nunca. Então, se você vê o mover de Deus e de forma diferente que você está acostumado, não se preocupe, não se escandalize, não se ofenda. Dê glória a Deus, feche seus olhos, se prostre diante de Deus, ponha o rosto na terra, no chão, e não olhe para que não peque. Não olhe, porque a adoração é para Deus, não é para você. A adoração é para agradar a Deus, não é para agradar ao homem, não é para agradar a você. As minhas atitudes em adoração é para agradar a Deus. Não importa o que eu faço com minhas atitudes, não importa o que aconteça. Porque se você vai olhar, você vai pecar, você vai achar que é desordem. Mas ali no templo, todo mundo caiu prostrado, não se sabe de que forma caíram no chão, não se sabe, não diz aí, não relata especificamente de que forma eles caíram no chão, mas diz que eles não aguentaram ficar em pé por causa da glória de Deus. Não diz, não relata o que eles falaram. Quizás é por respeito para não escandalizar as futuras gerações, mas somente diz o essencial. A adoração é entrega a Deus. É atitudes espontâneas quando desce a glória, quando se manifesta a presença do Senhor. Onde ninguém está olhando para o outro, onde ninguém está vendo, olha como está prostrado, olha como ele chora, olha como ele fala em língua, olha aquilo, essa é mentira, porque você está pecando. Então não critique o que você não experimenta. Você acha que eu vou criticar aquele mover de Deus lá naquele templo? Eu vou criticar os sacerdotes porque perderam o seu turno, perderam o protocolo, né? Quebraram o protocolo? Não. Eu vou dar glória a Deus também com ele, porque Deus é bom, porque seu amor dura para sempre. Glória a Deus. E eu também vou cair na glória, vou cair chorando, sentindo a presença de Deus, irmão. Como que eu vou criticar?
Então, se você não quer criticar, você não quer se ofender nem escandalizar, irmão, não peque. Então, meta-se com Deus de uma forma mais profunda. Meta-se com o Espírito Santo. Seja mais íntimo com o Senhor. Seja templo de Deus. Seja templo do Senhor. E entenda que a ordem e decência que você acha não é a de Deus. A ordem e decência que você tem estipulado como uma norma na tua igreja não é a decência de Deus. Não é aquela ordem e decência que diz a palavra de Deus. Que todo tem que ser feito com ordem e decência. Mas vocês que são religiosos fazem ver esse versículo totalmente chato e religioso, totalmente imperativo, totalmente assim, totalmente religioso, como que fosse um religioso falando. Quando diz que todo seja feito decentemente e com ordem, é segundo a ordem de Deus, irmão. Segundo a ordem que Deus manifestou aqui nesse tempo. Espontâneo. Não é nada programado. Aquilo que é espontâneo não é programado. Aquilo que é espontâneo não é protocolo. Aquilo que é espontâneo não é uma liturgia sequenciada ou programada. O que é espontâneo, vem do coração. E é isso que Deus está buscando. O Pai está buscando verdadeiros adoradores, aqueles que lhe adorem em espírito e em verdade. Que tenham perfeito louvor, corações agradecidos, corações gratos, que enalteçam a Deus pelo que Ele tem feito e que se humilhem diante de Deus porque Ele é Deus, porque Ele está presente. Que sintam a Deus e que atraiam a glória de Deus. Porque os sacerdotes, a adoração, os cânticos, os instrumentos, tudo isso formou parte do culto a Deus. Tudo isso formou parte, englobou tudo, encerrou tudo em uma só palavra, adoração. Tudo se encerrou em uma palavra, adoração, o louvor, o cântico, os instrumentos, os gritos, as trombetas, tudo isso forma parte do culto, da adoração a Deus. Porém, como já falei, nós precisamos aprender e entender o que é louvor e o que é adoração. Porque louvor se tem a ver com sentimento. Porque o louvor você tem que agradecer a Deus, né? Você tem que exaltar a Deus pelo que Ele tem feito. E quando você faz isso, você se alegra, né? Você se sente feliz, né? Você se sente grato, a tua alma é sometida a Deus de uma forma espontânea também, sem obrigação, sem ser forçada. Então você diz assim, obrigado a Deus porque eu estou estudando medicina. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu uns sapatos novos. Graças, Senhor, porque Tu és maravilhoso, porque o Senhor livrou minha mãe. Graças, Senhor, porque o Senhor livrou meu pai. Graças, Senhor, porque o Senhor trouxe meu pai de lá da Colômbia em paz. Graças porque o Senhor guardou meu tio. Isso é louvor. Isso é louvor. Agradecimento. Louvor vem com agradecimento. Não tem como aprender a palavra louvor sem saber ser grato. Você se alegra, você sente agradecimento. Você se sente feliz agradecendo. Você se sente feliz louvando a Deus. Porém, adoração, né, não é simplesmente sentimento. Porque tem pessoas... Não tenho vontade de adorar hoje. Não tenho vontade de cantar. Quem disse que adoração é isso? Quem disse que adoração tem a ver com o teu sentimento? Né? Quem disse que adoração, para adorar a Deus, você tem que estar feliz, você tem que sentir estar feliz, você tem que sentir agradecimento. Você tem que adorar. Adorar é reconhecer, dar a Deus o que Ele merece. Assim você esteja triste, assim você esteja chateado, assim você esteja bravo, assim você não sinta nada. Você diz, Deus, Tu és santo, santo, santo. Porém, se é espontâneo, muito melhor ainda. Muito melhor ainda. Porque eu falo por experiência, quantas vezes eu fui fazer alguma coisa para Deus, tipo assim, sem vontade mesmo, sem vontade. Sem vontade na minha alma, sem vontade nenhuma. Sem vontade nenhuma, gente. Quantas vezes eu fui orar por alguém sem vontade de orar por alguém? Mas como eu sou filho de Deus, né? Como Deus é Deus, a gente se coloca diante de Deus, começa a orar, Senhor meu Deus, aqui está meu coração, o Senhor sabe que eu não sinto nada, não sinto isso, papapá, e o Espírito Santo começa a mexer, começa a manifestar, e Deus começa a fazer a sua obra dentro de nós, e nós começamos a glorificar, nós começamos a dar glória a Deus, nós começamos a invocar o nome do Senhor, e nós começamos a ser cheios, e depois tudo isso que era forçado, obrigado, se torna algo espontâneo, se torna algo realmente prazeroso, gostoso de adorar a Deus. Né?
E adoração não é simplesmente canções, não é música. O que estavam fazendo aí os levitas, músicos? Eles estavam somente tocando instrumentos, cantando, porque eles já tinham treinado, praticado para isso. Mas não quer dizer que era isso a adoração. A adoração começou, olha aqui, ó, quando a presença da arca, que representava a presença de Deus, entrou no lugar santíssimo. E depois que ela entrou naquele lugar santíssimo, a presença entrou naquele lugar, porque a arca estava lá na cidade de Sião, na cidade de Davi. Então os sacerdotes trouxeram a arca de lá da cidade de Davi e para colocar a arca no seu lugar, que era o lugar santíssimo, onde somente estava a arca e as tábuas do pacto. Quando ela entrou, meu irmão, o povo na sua alma se alegrava cantando, tocando cânticos, né? Louvando a Deus, tocando os instrumentos, dançando. Né? Tudo isso acontecia, tudo isso. Havia dança, havia cânticos, instrumentos, gritaria, o povo alegre porque a presença de Deus estava de volta porque a arca tinha uma casa. Claro que ele não se importava muito, mas a arca tinha uma casa e o povo, em uníssono, tinha construído um templo para Deus, uma casa para Deus. Então havia alegria no ambiente, era um ambiente totalmente alegre, de alegria, um ambiente de louvor, é um ambiente de alegria. Ambiente de louvor é um ambiente de alegria, não tem como louvar a Deus em tristeza com raiva. Havia ambiente de alegria, todo mundo estava cheio de alegria. E isso foi mais do que nada para abrir as portas para a adoração. Mas já tudo isso formava parte do culto. Já o culto já estava ligado, né? Só que a adoração, só que o poder de Deus se desatou, se liberou na casa quando a arca entrou. E quando a arca entrou, a presença entrou, quando a glória entrou, quando a Shekinah, quando a fumaça encheu aquele templo, aquela casa, os sacerdotes que estavam cantando, que estavam louvando, que estavam gritando, que estavam dançando, eles caíram todo mundo no chão, pelo peso da glória. Eles não suportaram a presença, eles não suportaram tamanha glória, eles não suportaram a presença do Senhor. E vocês sabem, a Bíblia registra o que eles falaram, como somente fala de atitudes. Eles se prostraram. Só que antes de eles se prostrarem, o coração deles estava uníssono. O coração deles estava todo, tinha a mesma sensação, o mesmo sentimento. Todos estavam aí para adorar a Deus. Se prostraram a Deus, quebraram os protocolos, se quebraram as programações, se quebraram a sequência, se quebrou a ordem e a decência do homem. Mas se manifestou a ordem e a decência de Deus no coração do homem. E aquele prédio, aquele edifício, aquela casa que estava vazia, se encheu com a presença de Deus, se encheu com a glória e agora virou um templo. E como nós, sem Jesus, nós éramos uma casa vazia. Uma casa vazia. Quando Jesus veio, a presença dele encheu nosso coração. Hoje eu sou casa e templo de Deus. Sou morada do Altíssimo. E o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. E o Espírito de Jeová está sobre mim. Porque Deus me ungiu com seu Espírito Santo. Então hoje eu posso dizer assim. Mas antes, sem a presença de Deus, não há templo. Sem a presença de Deus, não há templo. Ou melhor dito, sem a manifestação dessa presença, não há templo. Não há sacerdócio. E por que vocês acham que os sacerdotes, depois disso, tinham tanto medo de entrar no lugar santíssimo? Porque eles sabiam que a presença estava. E estava manifesta constantemente, dia por dia. Tanto assim que se eles entraram com uma mínima mancha nos seus corações, nas suas vestes, eles morriam em sofacto, caíam em pó, e depois serão arrastados com todo o medo. Imagine o medo do sumo sacerdote de entrar uma vez por ano ao lugar santíssimo para interceder pelos pecados do povo. Ele corria o mesmo risco de ser morto. Ele tinha que estar totalmente alinhado com Deus, né? Porque era o tempo da lei. E Deus é amor, mas Deus mata. E Deus matou várias pessoas que entraram de forma, né, indecorosa, né, com a santidade de Deus, porque Deus é santo. E se Deus é santo, o sacerdote, aquele que entra na sua presença, tem que ser santo também, não é qualquer. Não é qualquer que diz, eu vou para a presença de Deus. Não.
Deus é santo e ele habita em lugares santíssimos. Ele habita entre querubins, em lugares totalmente santíssimos. E se ele é santo, por isso que ele nos manda na Bíblia a ser santo, porque ele é santo. E onde nós alcançamos essa santidade, que podemos quase que tocar a Deus, é na adoração. A adoração. Eu vou ler aqui essas partes finais para finalizar. O templo de Deus são as pessoas, né? Algumas coisas que eu escrevi aqui, que teve da parte de Deus. O templo de Deus são as pessoas que adoram Ele, né? E atraem a glória através da adoração e o perfeito louvor. Isso eu já falei, né? A casa e o lugar onde estão as pessoas, né? E onde há serviço diário, né? Mas um templo, um templo, né? É o lugar onde a glória de Deus desce. Vou ler mais claro. A casa é o lugar onde as pessoas e onde há pessoas e onde há serviço diário, né? Mas um templo é um lugar onde a glória de Deus desce e a presença do Eterno, né? É manifesta de forma visível. Aqui se manifestou de forma visível, né? Em forma de fumaça. A glória se manifestou de forma visível, em forma de fumaça, em forma de humo, em espanhol, né? Mas enquanto a glória não havia descido, não havia se manifestado, era simplesmente uma casa onde se faziam vários serviços diários, mas não havia presença, não havia glória. Só se fazia uma liturgia, uma programação. Só se fazia um protocolo. E houveram vários casos, em várias épocas da história de Israel, onde vários reis pecaram contra Deus, onde o sacerdócio se corrompeu, onde os levitas se corromperam, onde os profetas se corromperam, e a glória de Deus abandonou a casa. A glória do Senhor abandonou a casa, a presença abandonou a casa. Estava simplesmente um lugar vazio, estavam as tábuas da lei, estava a arca, mas a presença não estava. Porque o pecado, a corrupção, a idolatria, tudo isso faz com que a presença abandone a casa. Faz com que o homem se afaste de Deus e Deus se afaste daquilo que é corrupto, porque Deus é santo e puro. Né? Tudo tem sentido, né? Glória a Deus. Né? A adoração desperta, né, a humilhação e prostração. Isso já também falei, né? A adoração desperta a humilhação e prostração. E foi isso que aconteceu com os sacerdotes, né? Quando se manifestou a adoração, quando eles manifestaram a adoração, né? Aleluia, glória a Deus, né? Isso despertou uma humilhação. Despertou uma humilhação do povo que se prostraram, que não aguentaram a presença, não aguentaram a glória. Eles se prostraram a Deus e adoraram ao Senhor de uma forma genuína, pura, totalmente poderosa, né? A adoração quebra. Eu vou falar porque você precisa entender isso, né? Mas já falei. A adoração genuína quebra todo o protocolo, todo o serviço religioso da casa, toda a programação é quebrada na adoração. E você não é ninguém, irmão. Você não é ninguém, pastor. Você não é ninguém para impedir a adoração, para impedir o mover do Espírito Santo de Deus quando o povo está adorando. Você pode ser autoridade posta por Deus, mas você não é autoridade máxima. Você pode ser o pastor da igreja. Você pode ser, como vocês dizem muitas vezes com orgulho, você pode ser o anjo da igreja, mas você não é Deus da igreja. Tu não és o Deus da igreja. Tu não és o Senhor da igreja. Tu não és o rei da igreja. Tu não és o dono das pessoas, nem o dono das ovelhas. O dono é Cristo, é Jesus. E quando você veja a adoração genuína, somente deixa o Espírito Santo fazer o seu papel. Se você não é sensível àquilo que Deus está fazendo, então se humilha, se prostra pelo menos. Mesmo não sentindo nada, se prostra. Faça silêncio em nome de Jesus, mas deixa o Espírito Santo fazer a sua obra em nome de Cristo Jesus. Deixa ele fazer o tempo que ele necessita para se mover, para fazer para fazer que a glória se manifeste. Deixa, porque ele tem um tempo totalmente definido e determinado, um tempo dele, que não é o seu tempo, não é o meu tempo, não é o teu protocolo, não é segundo a tua sequência, não é segundo a tua programação. Aprenda a ser sensível, irmão, em nome de Jesus. Aprenda. Né? Na adoração genuína, né? E no perfeito louvor a Deus,
né? Desculpe, na adoração genuína e no perfeito louvor a Deus, né? Deus toma todo lugar onde Ele está sendo adorado. É isso que aconteceu. Né? Deus toma todo lugar onde Ele está sendo adorado. E isto inclui a casa, né? Que é o lugar, e as pessoas, que são seu verdadeiro templo. A casa é o lugar, e as pessoas, nós somos o verdadeiro templo. Hoje nós somos o verdadeiro templo. Quando você vai para a igreja, não diga que você vai para o templo de Deus. Não, você vai para um lugar que foi dedicado para se reunir as pessoas, a igreja. Mas o templo é você. O templo sou eu. O templo são as pessoas. O templo são aqueles que reconheceram e aceitaram e que carregam o Espírito Santo de Cristo Jesus em suas vidas. Nós somos o templo, a verdadeira casa de Deus, o verdadeiro templo de Deus, a verdadeira igreja somos nós. O lugar é o lugar. Isso não, ninguém pode negar. É um lugar que foi dedicado, como eu já falei. Tem lugares que são dedicados. Mas enquanto não há presença, é simplesmente um lugar vazio. Enquanto não há presença de Deus, é simplesmente um lugar. Mas a igreja sou eu, continuo sendo Deus. Irmãos, é tão poderoso e tão misterioso tudo isso. Nós temos adorado a Deus em um mato na floresta, lá em Amazonas. E aquele mato, aquele monte, vira o lugar santíssimo do Senhor. Deus toma aquele lugar. Por causa de quem? Do seu templo. Por causa da igreja. Por causa de nós que somos sacerdotes, que estamos invocando, adorando, louvando, agradecendo. Nos prostramos. E Deus desce. Deus desce de uma forma tão poderosa e tão sobrenatural. Que quando eu vou para algumas igrejas locais, quando eu vou visitar algumas igrejas, quando eu vou frequentar algumas igrejas, eu não sinto aquela glória. Eu sinto dentro de mim, porque eu adoro a Deus de forma independente, de forma singular. Porque a adoração também é pessoal. Além de ser coletiva, a adoração é pessoal. Cada quem tem a sua vida de adoração. E aquilo que eu vivo no monte, eu vivo no pessoal. Eu não dependo de um lugar para sentir a presença de Deus. Porém, eu fico triste quando eu vou a algumas igrejas, alguns lugares, onde somente se vê a programação. Onde eu vejo simplesmente a sequência, a liturgia, né? A programação, o protocolo de homens. A ordem e a decência se vê do homem, dos homens. O protocolo dos homens, a programação dos homens, a sequência dos homens, a liturgia dos homens. Mas não tem presença, não tem glória. É um lugar vazio. Se não for porque eu pessoalmente fecho meus olhos e me prostro e busco o Senhor, eu sairia pior do que como entrei. Mas glória a Deus. Glória a Deus, porque na palavra de Deus diz assim: clama a mim e eu te responderei. E clamar é pessoal. Clamar é algo independente. Clamar é algo singular. Clamar é algo individual. Porque eu posso clamar aqui no meu quarto e aqui eu estou clamando. Eu clamo, eu busco, eu oro, eu adoro, eu me prostro, eu faço o meu culto a Deus. Eu dou meu culto ao Senhor, a minha vida em culto ao Senhor, todos os dias. E Deus é testemunha. E quando eu vou para a igreja, para o templo, para a casa física, a visitar, a frequentar, eu vou me reunir com meus irmãos para juntos adorarmos a Deus. Mas o meu poder, a unção que está sobre mim, não depende de eu ir para lá. Depende da minha busca íntima. Que aquilo que eu vivo aqui no íntimo, aquilo que eu busco, que eu recebo de Deus aqui no íntimo, é aquilo que eu manifesto lá. Lá é a minha extensão. Por muitos anos, as pessoas e as famílias lhe deram mais crédito à igreja do que ao próprio Deus, sabe? Por quê, irmão? Para mim, o evangelho que você vive na tua casa, o culto a Deus que você vive na tua casa, tem que ser o mesmo culto que você vive na igreja. Não é o contrário. Porque muitas pessoas vão para a igreja e lá são super santos. Vão os domingos para a igreja, vão as quarta-feira para o culto, vão as quinta-feira para o culto, e lá são super santas. São pessoas, são tremendos adoradores. Mas quando vão para as suas casas, são tremendos sem vergonhas, tremendos vagabundos, pecadores. E me desculpam a expressão, mas é a verdade, gente. É a verdade. E a triste realidade de hoje. Então, o que se vive em casa é a realidade.
O religioso é em casa. Porque de que adianta você ir para a igreja, disfarçar, levantar as mãos e chorar lá, para que te vejam lá os líderes, para que as pessoas te louvem, para que as pessoas digam, nossa, esse cara é um adorador. E na tua casa, você não é nada disso. No teu lar, você não vive nada disso. Na tua família, você não manifesta nada disso. Então você é falso. Você é um falso adorador. Você é um falso cristão. Você é um falso crente. Você é um drama. Você é um teatro. Você é uma fachada. Você simplesmente louva da boca para fora, adora da boca para fora, mas o teu coração está longe de Deus. E Deus quer que você seja adorador. Jesus falou para aquela samaritana que a hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai, tais adoradores, busca que Ele adorem. O Pai está buscando adoradores. Adoradores em espírito e em verdade. Adoradores que não se deixem levar por protocolos, por programações de homem, por sequências litúrgicas ou religiosas. Adoradores em Espírito Santo e em verdade. Que se deixem levar pelo Espírito Santo. Que se deixem tomar pela glória de Deus. E que nada os impeça de serem tomados e possuídos pela glória do Senhor. Que nada os impeça de fazer a vontade de Deus quando são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que ninguém mude isso. Porque nós não temos esse poder para fazer isso. Mas infelizmente o homem religioso, como que está lutando contra o Espírito Santo, e tem jogado, tem expulsado o Espírito Santo de Deus para fora. E é por isso que vocês não veem uma adoração genuína em espírito e em verdade. É por isso que você não vê glória. É por isso que você não vê poder. É por isso que você não vê manifestação de poder. É por isso que você não vê, nem sente a presença do Senhor. É por isso que você nem sequer arrepio. Você somente vê e vá para uma programação. Você somente vai para uma programação litúrgica. Bonitinha, toda bem programada, bem sequenciada, né? Protocolar. Mas você não vê nada de Deus. Você não vê glória de Deus. Você não vê manifestação, você não vê Shekinah. Não há louvor. Não há prostração de verdade. Não há adoração. É atitude. E atitude é física também. É adoração de verdade. Porque aí os sacerdotes não manifestaram isso. Primeiro, estavam cantando, adorando, aleluia, glorificando, tocando instrumentos, gritando, glorificando a Deus, dançando. Porém, quando a glória desceu, o sacerdócio completo foi para o chão. Aí se quebrou a programação, se quebrou o protocolo, se quebrou a liturgia, se quebrou aquela sequência programada pelo homem. Acabou o programa do homem. E Deus desatou o programa do céu, a adoração. O programa do céu é a adoração, a adoração, a adoração, a adoração, a adoração. Porque Deus criou a nós para adorar Ele, para estar sempre conectado com a sua glória, em espírito e em verdade, em conexão com Ele e com esta palavra. Então, irmão, essa era a palavra que eu queria trazer hoje, da parte de Deus, em nome de Jesus. Foi essa palavra que Deus trouxe para mim ontem. E hoje eu ministro para vocês, né, porque já estava em oração, já tinha sido assim, e Deus permitiu que fosse assim. Glória a Deus, né? Mas hoje, irmãos, eu estou no dia 18, né, já faltam 3 dias para mim acabar esse tempo de consagração. Tem sido um tempo de processo para mim, porque eu estou doente aqui, né? Dou graças a Deus, né, porque me permitiu pregar essa palavra até o final. A minha perna aqui está inchada, minha veia da minha batata está inchada, meu tubinho lá está minha veia está inchada como um coágulo, né? Está doendo. Mas acabei. Até que o Senhor me ajudou. Deus te abençoe a vocês. Shalom. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Irmão, não fique bravo comigo. Não fique bravo por essa palavra, né? Seja humilde de coração e leia o contexto. E aplique o ensino espiritual. Aplique essa palavra à tua vida. Né? No ministério que você carrega, no ministério que Deus te delegou, no ministério que Deus te entregou para que você cuide de forma obediente e humilde, com poder, em nome de Jesus.
Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida e que Deus traga abundante paz sobre a tua vida e sobre a minha vida também. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus com a bênção do Senhor, que é aquela que não traz tristeza, senão que traz prosperidade. Amém? Glória a Deus. Amém? Deus te abençoe. Boa tarde e uma boa semana para todos nós, em nome de Jesus. Amém? E lembre-se, o ano está acabando. É o tempo de fazer uma retrospectiva, meditar, analisar, né? O que Deus tem feito, o que você tem feito, o que Deus quer fazer e o que você precisa fazer, para que o próximo ano você venha a ser mais abençoado e Deus venha abrir as portas que você precisa. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém?